Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos começar aqui a dar uma organizada nessa parte que a gente construiu aqui do GraphQL. É o seguinte, vou colocar aqui de forma concorrente, não vou apagar esses arquivos antigos do nosso projeto, vamos criar os pacotes necessários aqui para a gente poder, as pastas necessárias para a gente organizar. A gente vai manter os dois de forma paralela aí, para a gente não perder o que a gente tinha feito. Então eu vou criar um pacote chamado esquema, e aqui dentro a gente vai colocar toda essa parte de esquema que a gente fez aqui. Só que a gente não vai usar como string, para evitar problemas. Nós vamos usar o formato adequado aí, que já vem exportando os próprios objetos que são exportados do pacote do GraphQL. A gente vai ver como é que ficaria mais organizado e evitaria esses erros aqui que a gente pode cometer ao trabalhar com isso no formato de string. Bom, então aqui dentro do esquema, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um index.js, que vai ser o nosso esquema aqui. Então, basicamente, o que a gente tinha feito lá, a gente tinha criado um esquema. O que eu vou fazer? Vou criar um esquema aqui. Antes da gente instanciar ele, eu vou dar o import GraphQL esquema from GraphQL. Então, agora nós vamos estar usando os pacotes, vários dos objetos que são exportados pela biblioteca do GraphQL. Então, por exemplo, os tipos, nós vamos usar esses objetos e tudo mais. Eles vão ficar definidos aí estaticamente, sem a gente ter que ficar passando como string, para poder evitar problemas aí também. Então, com este esquema, a gente vai dar um new, chamando esse cara aqui, GraphQL esquema, e aqui dentro a gente passa um objeto JSON com as configurações. Vamos exportar esse esquema aqui de forma default, para a gente poder importar ele lá no nosso arquivo principal, lá onde a gente vai relacionar ele com o Express. E aqui dentro a gente vai ter todas aquelas questões, por exemplo, os nossos tipos, a nossa query e as nossas mutations, beleza? Então vamos colocar eles aqui. Vamos colocar aqui tudo como null, aqui só para preencher, e a gente vai criar esses arquivos, esses tipos aqui em outros arquivos, e depois a gente vem substituindo aqui. Bom, então, vamos seguir aqui. Como é que nós vamos fazer? Aqui dentro das nossas queries, o que eu vou fazer? Aqui dentro do esquema, antes de criar esse pacote, como é que a gente importaria esse cara lá para o nosso index? Aqui a gente não vai estar usando mais esses aqui, vamos comentar eles aqui, só para a gente não perder, ficar como referência, mas não vamos usar ele aqui dessa forma. E aqui, ó, a gente vai trocar esse esquema pelo que a gente está criando lá dentro do pacote, da mesma forma pelo o root value aqui também a gente vai trocar. Então, para isso, a gente vai ter que importar aqui, então vamos ter que ir lá em cima, executar um import, esquema, from, aí a gente está na pasta, né, no diretório esquema, barra, index.js, que foi o cara que a gente está criando lá, beleza. Então esse esquema a gente pode vir aqui dentro agora e colocar ele. Então esse esquema nosso aqui vai virar esquema. Beleza. E o root value da mesma forma a gente vai ter que trocar também. Mas a gente ainda não criou ele lá ainda. Então como é que nós vamos fazer aqui agora, né? No nosso caso, vamos deixar esse cara comentado. Enquanto a gente está exportando só o esquema. E aí, no caso aqui a gente não vai talvez a gente nem precise, a gente vai ver que ele pode ser, do jeito que a gente vai fazer, pode ser que a gente nem precise desse cara aqui, que a gente consegue colocar eles lá juntamente com as queries. Vamos ver como é que nós vamos fazer aqui. Então, é o seguinte, por enquanto a gente deixa ele comentado, mas na frente a gente vai ver por que a gente não usaria ele, a gente vai estar usando essa parte em outro local, vai ficar até mais organizado. Beleza, então vou voltar aqui no nosso index.js, do esquema, né, que a gente tinha criado. E aqui dentro nós vamos começar a criação aqui das queries. Então nós vamos importar aqui um novo objeto chamado GraphQL Object Type. E esse cara aqui que a gente vai chamar para criar o nosso tipo aqui do nosso objeto, da nossa query. Então dentro da query aqui, ó, eu vou executar um new, o nome dele, GraphQL Object Type, e ele recebe como parâmetro um objeto JSON para a gente poder configurar aqui. Então nós vamos colocar aqui como nome posso pôr, por exemplo, root query type, um nome aqui só para caracterizar ele, né? Então, notem que a gente tem como objeto uma opção, né? A gente pode colocar um objeto aqui desse tipo. E aí, como é que a gente colocaria as nossas queries? Nossas queries vão entrar aqui no cara chamado fields. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar os nossos fields todos aqui. Poderia vir aqui, por exemplo, colocar o nosso get accounts,
colocar o get account e começando a colocar nossas queries todas. Só que aí voltaria para aquele problema, por exemplo, que a gente estava comentando lá fora, né, lá no outro exemplo, que era o problema de a gente ter que ficar esse arquivo começar a crescer muito, né? Então não seria o interessante. Então a gente não vai colocar esses fields aqui diretamente. O que nós vamos fazer? Vamos dar uma organizada melhor. Então aqui dentro da pasta esquema, nós vamos criar aqui, eu vou criar uma pasta também chamada queries. E lá dentro a gente vai pôr todas as nossas queries. Vou criar lá dentro então um account. Vou seguir a mesma nomeação, pessoal. A gente poderia usar aqui, por exemplo, só account.js, que já estaria como referência da pasta queries. Poderia usar account queries ou account query.js. Vou usar a mesma referência que a gente estava usando antes, account.query.js. Então, isso aí vai mais do estilo que vocês estiverem usando no projeto. Como aqui nos outros arquivos a gente já estava trabalhando com esse modelo, vamos seguir aqui. Então, aqui dentro, nós vamos criar os nossos fields, né? Porque a gente poder jogar eles aqui. Os fields, no caso, são as nossas queries aqui. Então, aqui dentro, nós vamos criar aquelas duas, a getAccount e a getAccounts. Então, vamos ver como é que nós vamos criar aqui. Criar aqui uma constante chamada count queries, por exemplo. Esse é um objeto JSON. Nós vamos exportar ela de forma default. E aqui dentro nós vamos colocar as nossas funções. Então vamos lá. A primeira vai ser a getAccounts. Relembrando lá no index.js, naquele parte que a gente comentou, ó, a gente vai colocar esses dois aqui agora, ó, que é essas duas queries. getAccounts, que retorna uma lista de accounts, e um getAccount recebendo um ID com parâmetro, retornando uma account única. Então vamos lá. Aqui dentro do account.query, nós vamos ter o nosso getAccounts. E a gente tem que falar aqui dois parâmetros agora, né? Qual que é o tipo? Então o tipo dele, nós vamos falar que o tipo dele é o tipo do retorno aqui no caso, né? É uma lista. Antes lá, quando a gente estava no texto, a gente colocava entre array, né? E o próprio GraphQL, no momento da execução, entendia que esse array era uma lista. Aqui agora a gente tem que realizar uma importação. A gente vai ter que importar aqui um objeto que a gente agora está usando os próprios objetos do GraphQL. Então nós vamos importar aqui um GraphQL list from GraphQL, beleza. E esse objetinho nós vamos usar aqui. Então, GraphQL, a gente vai usar aqui dentro. Vamos dar um new nele, né? Porque é um objeto. Então, new. E aí a gente fala qual que é o retorno, então, esperado. O retorno aqui é uma account. Mas onde que está essa account? A gente ainda não definiu. Então, esse é um problema aqui. Então, a gente vai ter que dar uma pausa aqui nessa criação dessa query. Então, vamos deixar salvo aqui para a gente criar o tipo. A gente ainda não criou. A gente começou pelas queries, agora vamos criar aqui dentro do esquema os nossos tipos. Então, antes, lá no início, né, a gente tinha definido os tipos aqui em cima, né, como string. Agora, aqui dentro, eu vou criar um esquema. Dentro da pasta esquema, eu vou criar mais uma pasta chamada types, para a gente colocar esses nossos tipos. Então, vamos colocar, a gente vai ter que criar aqueles dois tipos, né, o type e o type account e input, account input, pela mesma situação. Então, vamos vir aqui, né, dentro do types, deixa eu dar um new file, vou criar aqui um account JS. Então, vamos criar o nosso account. Vamos importar aqui o GraphQL Object Type, que é a constante, o objetinho que a gente usa para criar. Vou criar aqui um const account, que vai receber um new GraphQL Object Type, que recebe aí um objeto JSON como parâmetro. Aqui a gente coloca o nome do nosso tipo, que é account, e a gente coloca fields, que vai ser os campos, as propriedades. Esse cara aqui é uma funçãozinha, então esse cara aqui, aqui no caso, ele espera uma função, a gente coloca o nome da propriedade, dois pontos, a gente pode pôr um array function, por exemplo, retornando aí um objeto JSON, que é os campos, que são os fields nossos. Então aqui, nós vamos ter que colocar o nome do campo, ID, dentro dele um objetinho, e lá a gente pode colocar o tipo dele. Então aqui dentro a gente não vai poder vir aqui e escrever int, por exemplo, ele não vai entender isso. Quem entendia isso era o motorzinho do GraphQL quando ele estava recebendo o texto e interpretando.
Então aqui a gente vai ter que importar os tipos também. Então lembra que a gente tem o ID, que é int, o name, que é string, e o balance? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou dar o object type aqui, vou importar aqui o GraphQL string e o GraphQL int e o GraphQL float. São os 3 tipos que a gente vai usar, né? Então aqui eu vou copiar o int, vou colar o tipo int aqui. O name, no caso, vai ser o tipo string. E o float, e o balance vai ser o float. Beleza. Com isso, então, a gente criou o nosso account. Então, vamos só exportar ele, né? Para a gente poder importar ele lá dentro do nosso arquivo. Vamos criar aqui também, de uma vez, o account input. E aí ele vai ser bem parecido a criação. Para agilizar, vou copiar ele aqui inteiro. Vou colar aqui, ó, account input, JS. A gente vai mudar só o, em vez de ser object type, quando é no caso do input, não é object type. Nesse caso, a gente usa o GraphQL input object type. Justamente porque o GraphQL faz essa distinção de quando é só objeto e de quando é input. O resto aqui a gente pode manter igual, com a diferença do nome, né, que a gente vai trocar para account input. Então, vou trocar aqui no name e trocar aqui na exportação também. Beleza, com isso nossos 2 tipos estão configurados. Voltando lá na query, né, a gente já estava usando aqui o retorno do tipo aqui account. Então, eu vou importar aqui agora a account. Vou importar ela do pacotinho, voltar um nível, né? Lá no pacotinho types, /account.js. Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente já criou o nosso tipo, a gente definiu algo parecido com o que a gente tinha feito aqui, quando a gente definiu a query. Então, o que a gente fez lá é parecido com o que a gente tinha feito nessa parte aqui. Agora, a parte da criação, do resolver. Lembra que antes a gente fazia o negócio aqui dentro do root, implementação dentro desse root e associava ele aqui ao root value? A gente tem uma forma até mais interessante de fazer isso aqui. Lá no nossa query, o que a gente pode fazer? Uma das propriedades aqui, ó, é a propriedadezinha resolve. Então, se a gente já coloca o resolve aqui, a gente já está criando esse resolver aqui dentro. Então, ao criar ele aqui dentro, a gente já está agilizando esse processo, porque já fica tudo junto. Já está a definição da nossa query com o que é feito para executar ela tudo junto. Então, fica mais bem organizado. Então, vamos importar aqui o account service, né? E aí, pessoal, é interessante o seguinte, a gente está reutilizando aqui o service porque a gente já tinha o service implementado. Se a nossa API fosse toda voltada para o GraphQL, o que seria mais correto aqui a gente fazer? Se ela fosse totalmente só orientada ao GraphQL. Ao invés de ter esse pacotinho service, a gente poderia criar aqui dentro do esquema mais uma pasta chamada resolvers. E dentro do resolver, a gente criaria, por exemplo, account resolver.js, e essa mesma funçãozinha que a gente faz lá dentro do service, a gente poderia fazer dentro do resolver. Então, basicamente, seria essa questão de organização melhor, né? Não vou fazer aqui porque seria basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do nosso service. Nós estamos meio que mesclando essas duas implementações aqui. E só alertando aí, se você for utilizar somente o GraphQL, fica mais bem organizado se você criar aqui um pacotinho chamado resolvers, ao invés de um service lá separado. Beleza, vamos testar esse cara nosso aqui? Ah não, ainda falta uma coisa ainda, né? A gente criou a queries, estamos exportando as queries aqui do account, só que a gente ainda não jogou no nosso esquema principal. Lembra esse nosso esquema principal que fica aqui dentro do esquema? Esse cara a gente está exportando e importando lá dentro do nosso index.js, lá onde vai ser gerado pelo Express. Então faltou a gente colocar ele aqui. Vamos importar aqui, ó. Import. Vamos colocar aqui queries, né? Vamos colocar aqui a count query, por exemplo. From ./queries /count.query.js. E aqui dentro dos fields, por que eu fiz separado, né? Porque, como a gente fez aqui, dentro desse arquivo vão ficar todas as queries do account. Se a gente tivesse uma outra entidade, a gente poderia na outra entidade colocar as queries dessa outra entidade, e aí a gente poderia vir e puxar todas aqui. Como que eu faria para colocar todas aqui?
Lembra que lá a definição aqui dos fields, né, a gente precisaria de colocar, por exemplo, aqui get accounts como propriedade, e aqui colocaria o funcionamento dela, depois colocaria get account, aí vamos supor que a gente tivesse um get cliente, por exemplo, a gente poderia ter aqui o get cliente também e tudo mais, e aí todas as nossas consultas estariam juntas aqui. Para não virar uma bagunça, né, isso tudo tem que estar dentro desse mesmo objeto aqui, né, desse root query type que a gente está criando aqui, né, a gente então pode vir e exportar, jogar ela dentro de arquivos separados, igual a gente está fazendo aqui. E aí, quando eu importar aqui, ó, eu simplesmente vou vir aqui e usar o operador do spread. Então, ao usar o operador do spread, é a mesma coisa que essas informações aqui, ó, mesma coisa que elas estivessem todas aqui, já linkadas aqui. Com isso aí eu ganho em organização. E aí, quando eu tiver, por exemplo, se eu tivesse cliente query, por exemplo, eu ia pôr aqui cliente query. E por aí vai. E eu ia colocando vários aqui nesse formato. Tem outras formas de fazer, esse é um formato que eu acho bem organizado. Beleza, vamos rodar aqui de novo, vamos ver se vai funcionar. Vamos fazer um testezinho lá no nosso... Vamos ver se a gente já, aqui no index.js, a gente já está importando aquele esquema nosso, beleza. Vamos voltar aqui, vamos dar um F5. Vamos chamar aqui de novo a nossa consulta, né? Vou apagar esse mutation que a gente tinha criado. E vamos criar nossa consulta aqui de novo. Então, nossa query aqui novamente vai ser o nosso get accounts. Vou colocar aqui o ID, name e balance. Vamos executar. Um atalho aqui é Ctrl Enter, você também executa, a mesma coisa que clicar aqui em cima. E beleza, ó, continua funcionando a nossa API. Nosso GraphQL continua funcionando mesmo depois dessa organização que a gente fez aqui. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Na próxima aula a gente segue, a gente termina essa parte dessa organização que a gente está fazendo. Beleza, pessoal? Então, um abraço e até a próxima aula.